Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos assistem pela TV Senado e pela Rádio Senado. Venho nessa tarde fazer uma saudação especial aos deputados estaduais do Estado de Rondônia, pois a Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou na semana retrasada um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo, através do Fundo Estadual da Saúde, liberar 20 milhões e 500 mil reais para a construção do Hospital Regional de Ariquemes, que atenderá toda a região do Vale do Javari. No esforço grande dos deputados estaduais, juntamente com o governador Confúcio Moura, foi aprovado a contrapartida do governo do Estado, pois a verba é de uma emenda de nossa autoria no orçamento de 2013, mas precisa da participação do governo do Estado. Foi autorizado, então, pela Assembleia Legislativa de Rondônia. Fica aqui o meu agradecimento ao presidente da Assembleia, a todos os deputados estaduais que, por unanimidade, aprovaram esta verba. Com a liberação desses recursos, o governo do Estado poderá fazer a lavratura do contrato com a empresa que venceu a licitação pública nacional e, em seguida, emitir a ordem de serviço para o início das obras desse hospital tão esperado pela população, não só de Ariquemes, mas de todo o Vale do Javari. Isso deve acontecer já na próxima semana. A ordem de serviço vai ser dada para que nós possamos ver acontecer, de fato, esse sonho tão antigo da população, principalmente de Ariquemes, mas não só de Ariquemes, de toda a região do Vale do Javari, que vai ser beneficiado com a construção desse hospital. É bom deixar claro que esses recursos serão depositados no Fundo Estadual de Saúde pelo governo federal, por força de emenda parlamentar que orientei ao Orçamento Geral da União no ano de 2013, com o apoio de toda a bancada federal aqui no Congresso Nacional, todos os deputados federais e os senadores também. Depois de muito trabalho, de muita conversa com o governo federal, mostrando a real necessidade desse hospital para Ariquemes, para desafogar os hospitais da nossa capital, Porto Velho, e para atender uma população de mais de 200 mil pessoas no município, dos municípios da região do Vale do Javari, asseguramos o recurso na ordem de 32 milhões e 700 mil reais no orçamento da União para esta obra, que terá um custo total de 35 milhões, contando com a contrapartida do governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Ariquemes. A liberação dos recursos pelo governo federal será feita de forma gradativa, de acordo com o andamento da obra. Nessa primeira fase da obra, o governo federal assinou o empenho de 20 milhões e 500 mil reais, mas os 32,7 milhões estão assegurados por meio de convênio assinado no ano passado entre o Governo do Estado, o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. É bom lembrar que o projeto do hospital foi elaborado e pago pela Prefeitura Municipal de Ariquemes, e a execução da obra será de responsabilidade do Governo do Estado. O momento é de comemoração. Vencemos mais uma etapa importante para a construção desse hospital, tão importante para a saúde e o bem-estar da nossa gente e que tem unido todas as forças políticas do nosso Estado. Fica aqui nosso agradecimento ao governador Confúcio Moura, que foi quem deu início a esse projeto quando era prefeito municipal de Ariquemes. Nosso agradecimento também ao ex-prefeito Márcio Raposo, que também trabalhou muito na elaboração do projeto, e ao atual prefeito Lorival Andrade, que também deu sua contribuição e que terá a missão, junto com o Confúcio Moura, de iniciar as obras e acompanhar toda a construção. Nosso agradecimento também a todos os vereadores de Ariquemes, os deputados federais e senadores que nos apoiaram nessa emenda, e aos deputados estaduais que atenderam à solicitação do governo do Estado e o nosso pedido e prontamente votaram e aprovaram o projeto, liberando os recursos do Fundo Estadual de Saúde de Rondônia. Como eu sempre digo, todos ganham quando os políticos se unem em torno do bem comum, em torno de projetos que beneficiem a população. É isso que estamos vendo com o projeto do Hospital Regional de Ariquemes,
a união de todos para tornar esse hospital uma realidade. Vencemos mais uma etapa e agora vamos todos acompanhar a execução da obra e fiscalizar a aplicação dos recursos. Esse também é um papel de todos. Assim, nós vamos dar todo o acompanhamento para que essa obra saia o mais rápido possível e com a qualidade necessária para atender a população. Outro assunto, senhor presidente, é a atual crise econômica, política e social que o Brasil atravessa e nos chama a uma reflexão na busca de caminhos para superá-la. Esse é um papel que deve ser exercido por todos os cidadãos brasileiros e também pelos partidos políticos, movimentos sociais e instituições democráticas. O que vimos nas ruas de todas as capitais e também nas cidades do interior do Brasil nesse domingo foi uma demonstração da insatisfação de uma parcela considerável da população brasileira sobre a situação do país, em particular com o fraco desempenho de nossa economia, com a inflação que está pesando no bolso de toda a população brasileira, com o aumento do dólar e o custo de vida de todos os brasileiros. Nós vimos nas ruas ontem, senador Moca, a população saindo de uma maneira muito pacífica em todos os cantos do país. Lá em Ji-Paraná houve manifestação, em Vilhena houve manifestação, assim como aqui em Brasília, em São Paulo, enfim, praticamente em todas as cidades brasileiras. Mas numa demonstração muito clara da insatisfação e da tranquilidade do povo brasileiro. Esse é o povo brasileiro que vai às urnas, que vai às ruas, colocar a sua opinião com responsabilidade. Não vi nenhum desentendimento, nenhuma agressividade, muito pelo contrário. De uma maneira ordeira, a população demonstrou claramente a sua insatisfação. Isso serve de exemplo para vários outros países do mundo, o que aconteceu ontem aqui no nosso país. O grito das ruas é também contra o mau uso do dinheiro público, contra a corrupção e contra a falta de resposta do governo para uma série de situações que estão apontadas pela população desde as manifestações de junho de 2013. Nesse momento, é preciso ouvir com humildade as vozes das ruas, estabelecer o diálogo e partir logo para a ação, adotando as medidas necessárias para estancar a crise econômica, combater a corrupção e melhorar os serviços públicos e atender, de fato, o que as pessoas estão dizendo nas ruas. A sociedade brasileira está dando mais um recado. Precisamos assimilar bem essa mensagem e dar uma resposta de imediato. É nesse sentido que o PDT, na Convenção Nacional do Partido, que encerrou no último sábado, também se posicionou. Estamos na base do atual governo. Participamos do governo de coalizão da presidenta Dilma, mas nossa participação é crítica e propositiva. Apontamos caminhos para superar a crise, para que o Brasil possa retomar os trilhos do desenvolvimento e para fortalecermos as instituições democráticas, para que elas possam investigar e punir exemplarmente os culpados pelos esquemas de corrupção. O PDT se posiciona em defesa da Petrobras e contra todo e qualquer tipo de corrupção. Nosso partido está forte e unido, pronto para ajudar o Brasil a superar a crise que atravessa. A Petrobras é um patrimônio nacional e ela foi roubada. Os culpados devem ser punidos exemplarmente e o dinheiro recuperado. Precisamos resgatar a credibilidade da Petrobras e o seu protagonismo. O setor energético e na economia nacional. O câncer da corrupção tem que ser retirado das entranhas da nossa maior empresa. Pois cada centavo que perdemos para a corrupção faz falta na saúde, faz falta na educação, nas obras que a população precisa. Precisamos atacar a corrupção na sua origem, que está no atual sistema político e também, principalmente, o nosso sistema eleitoral. Para isso, o PDT defende uma reforma política ampla e para valer. Precisamos acabar, de fato, com as coligações proporcionais,
fortalecendo o eleitor e a democracia brasileira. Também não concordamos com o financiamento privado de campanhas, como é feito hoje, onde o Caixa 2 se tornou uma prática perversa e corriqueira, e as doações de empresas são moedas de troca para futuros negócios. Somos a favor do Brasil. Vamos vencer a crise de confiança que o país atravessa, lutando contra a corrupção e apresentando propostas para as soluções. Algumas dessas propostas estão na carta aberta que enviaremos à presidenta Dilma Rousseff, com uma profunda revolução na educação, para que o Brasil possa ser, de fato, chamado de pátria educadora. O Brasil não pode caminhar para o futuro de bem-estar social sem a garantia de que a educação seja a maior prioridade. Para isso, não é admissível os cortes dos gastos públicos atinjam mais a educação do que outros setores. Também propomos a modernização e o aumento da eficiência e da eficácia na gestão pública. Não há como desenvolver com um Estado superdimensionado, com uma burocracia que não atende o cidadão de forma digna. Precisamos estimular o setor produtivo para que as empresas brasileiras tenham mais produtividade e competitividade, bem como assegurar e ampliar os investimentos em infraestrutura. Acreditamos no Brasil e na força de sua gente. O PDT se oferece para ajudar nesse pacto nacional, para permitir ao Brasil sair da crise, construir uma economia forte, um meio ambiente saudável e uma qualidade de vida digna para todos os brasileiros. É nesse caminho que o PDT tem se reunido aqui no Senado com os seus senadores e também na Câmara Federal com os deputados federais e juntos, senadores, deputados federais, a Executiva Nacional do PDT, estamos elaborando uma carta para ser apresentada à presidenta Dilma com sugestões. Nós entendemos que é muito fácil apontarmos os defeitos, mas nós precisamos também apontar o que nós entendemos, o que pode ser a solução para ajudar o nosso Brasil. É nesse caminho que anda e que trilha o PDT. São essas minhas colocações.